fez de novo. Eu sou do Senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar não só uma, mas também duas matérias do Lance sobre o assunto, ou sobre o tema da Itália. Isso foi uma situação que eu vi, acho que o canal do VSR comentando que a Itália meio que se complicou e vai para a repescagem para participar da Copa do Mundo, e também vi isso em algumas notícias na TV, então acho que tomar um 4-1 da Noruega meio que repercute de uma forma negativa mesmo para todo mundo, e de repente quando o técnico vem a público e tem a oportunidade de ficar quieto e focar mais na incompetência da sua seleção, ele vem atacar uma outra seleção, um outro continente, é óbvio que isso repercute mal, e meio que a Itália traz um tipo de energia negativa que não seria tão necessária assim para os italianos, porém meio que eles escolheram isso, então a gente não tem muito do que fazer. Mas vocês vão entender mais sobre isso no decorrer da matéria. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. E bora pro vídeo. Matéria do Lance, escrita por João Brandão. Haaland marca, Noruega garante vaga na Copa e manda a Itália para a repescagem. Centroavante brilha no San Siro e iguala recorde de Lewandowski. Uma situação que eu achei bem pouco improvável sobre a Noruega seria realmente eles participarem recorrentemente da Copa do Mundo, dada a situação que é um país que não tem grandes jogadores. Óbvio que o Haaland é uma completa de uma exceção, mas eu vejo muito uma situação em que ele se situa igual o próprio Lewandowski, que tem uma seleção pouco assim, conhecida, que tem poucos jogadores que realmente possam ajudar o centroavante. Mas no caso da Noruega, metendo um 4-1 em cima da Itália, demonstra que talvez essa seleção para a Copa do Mundo vem bastante empolgada, com alguns jogadores interessantes e que realmente eles possam fazer a diferença numa Copa do Mundo, ser famosa exceção ou ovelha negra, como assim posso dizer, igual foi a Croácia na Copa do Mundo em cima do Brasil, pode ser a Noruega. Mais um país que assim não tem grandes jogadores, mais uma peça ou outra, uma peça-chave ou diferenciada no time que possa realmente fazer diferença e mais uma vez desclassificar o Brasil. Então eu já prevejo, obviamente, esse tipo de situação, e eu acho que não é muito bom mesmo para o Brasil. Seguindo aqui a matéria, a Noruega derrotou a Itália por 4-1 pelas eliminatórias da Eurocopa e garantiu uma vaga na Copa do Mundo 2026, neste domingo. A Azzurra saiu na frente com Pio Esposito, mas os visitantes viraram na segunda etapa com um gol de Nusa e 2 de Haaland. Nos acréscimos, Larsen fechou a conta para os nórdicos. Aparentemente, a Itália precisava ganhar, acho que de 9 gols de diferença, alguma coisa assim, para conseguir realmente se classificar para a Copa do Mundo diretamente. Então, todo o jogo, o resultado já era desfavorável para a seleção da Itália. Só que assim, se você está jogando uma competição, ou seja amistoso, ou mesmo uma eliminatória contra um time que teoricamente é mais fraco, a sua obrigação é ganhar, por mais que a situação te condicione a fazer uma goleada que, se a Itália fosse um time melhor preparado, realmente conseguiria. Porém, não é o que está acontecendo, não é o que a gente está vendo na atualidade, e de repente você perder para a Noruega de 4-1 meio que dá aquele realmente desânimo aos jogadores de que se talvez a Itália não esteja merecendo tanto assim essa vaga para a Copa do Mundo. Por mais que agora a Itália vá jogar realmente a repescagem, fica aquele sentimento de seleção mais fraca, seleção realmente que ninguém dá tanta importância assim. Antes mesmo de saber sobre a matéria e sobre toda essa situação, eu fiquei pensando, tipo, caramba, que chato, né? Tipo, não ter a Itália mais uma vez numa Copa do Mundo seria algo ruim mesmo para a competição. Mas se o nível da Itália não estiver de acordo com o que a competição exige, eu acho que muito mais do que justo é eles realmente não competirem, e quem tirar eles seja uma seleção que realmente esteja dedicada e com um nível acima dessa seleção.
Então, nada mais justo que uma Noruega se classificar, ou mesmo qualquer outra seleção que esteja com um nível acima da Itália. Com isso, a Itália disputará a repescagem europeia na data FIFA de março. Embora ainda não tenha adversários definidos, a equipe de Gennaro Gattuso aguarda o sorteio em que estará no pote 1 e terá vantagem de decidir seus confrontos em casa. Cara, eu acho que isso vai jogar mais contra a Itália do que a favor, porque tendo a possibilidade de definir os confrontos em casa, você vai colocar uma pressão em cima a mais dos jogadores para que eles realmente possam performar bem. E quando você tem uma seleção que não tem um nível tão alto, isso acaba sendo um pouco prejudicial e ao invés de ser uma vantagem, vai acabar sendo uma desvantagem para a equipe italiana. Mas com certeza os torcedores vão tentar empurrar a seleção a todo custo, porque igual eu já mencionei, você ficar fora de uma Copa do Mundo é algo muito ruim para o seu país, principalmente porque a Copa do Mundo vai ter uma participação na América do Sul e depois vai ser na Europa. Então é óbvio que os europeus, principalmente os italianos, vão querer ver sua seleção participando dessa competição, porque ativa aquele modo patriota de cada cidadão, ou mesmo cada torcedor. O que me leva a algo bem interessante é que o treinador da Itália é o Gattuso, o famoso volante do Milan, jogador que eu achava muito foda. Porém, infelizmente, os europeus, normalmente, quando vem algum tipo de declaração sobre algum time sul-americano, ou mesmo sobre o povo sul-americano, ou sobre a América como um todo, vem com uma carguinha de superioridade, eu não diria nem preconceito, que eu não quero levar para esse lado, mas aquele ego europeu de que eles são superiores sempre vem e aflora, e com o Gattuso não foi diferente, então eu achei melhor e decidi trazer também uma outra matéria do Lance que comenta um pouco sobre a declaração do Gattuso sobre uma situação bem curiosa. A matéria escrita pelo Lance, e aí nem tem o redator que escreveu isso aqui. Primeira vez que isso acontece. E aspas para a matéria: após vexame da Itália, Gattuso vira alvo por declaração sobre América do Sul. A seleção europeia foi goleada em casa pela Noruega. A Itália foi goleada pela Noruega por 4-1 no San Siro e vai jogar a repescagem da Eurocopa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Após o fim do jogo, alguns torcedores brasileiros recuperaram uma declaração recente de Gattuso, técnico da seleção italiana, sobre vagas para a América do Sul e ironizaram o ex-treinador. Então, a declaração do Gattuso foi algo recente, não foi a atual. Então, por isso que uma situação que eu acabei pegando de desencontro de matérias que teve, se eu não me engano, 2 matérias sobre declarações do Gattuso, e a que eu peguei era, entre aspas, a mais recente, e a outra era sobre antes do jogo acontecer. E nessa antes do jogo acontecer, o Gattuso veio a público e fala: cara, eu não vou comentar nada sobre o nível ou a seleção da América do Sul, porque toda vez que eu faço isso, eu sou muito criticado e achincalhado nas redes sociais. Então dessa vez eu vou preferir ficar quieto. Eu ia até usar um termo aqui para vocês, que é aquele famoso ditado de quando você tem a oportunidade de ficar quieto, você não fica e abre a boca e fala merda. Mas no caso do Gattuso, pelo jeito, ele não abriu a boca após meio que essa decisão do time dele da Itália para repescagem. Foi algo anterior, então... Mas assim, pô, cara, se preocupa com a sua seleção, velho. Não vai ficar olhando o jardim do outro, se tá mais verde, menos verde. Isso aí não faz o menor sentido e meio que acaba deixando bem às claras o porquê que o seu trabalho é tão fracassado assim. Porque se a Itália estivesse fazendo um bom trabalho, estaria classificado para a Copa do Mundo diretamente, não precisava ficar jogando repescagem de nada. Então aqui está a declaração do Gattuso. É normal que precisemos entender os critérios. Olhando para a tabela sul-americana das eliminatórias, que tem 10 equipes, das quais 6 se classificam, a 7ª disputa um playoff contra a equipe da Oceania, e essa é a decepção. Definitivamente temos que repensar as coisas, disse Gattuso em coletiva na última quarta-feira. E isso foi do dia 12, então vocês veem que as datas estão um pouquinho bem assim disparelhas. Mas assim, eu não discordo totalmente sobre esse tipo de declaração. É óbvio que eu queria que eu tivesse um tipo de equilíbrio melhor, principalmente para esses times que vão para repescagem. Mas, cara, igual eu falei, você vai ficar olhando o jardim do vizinho até quando? Né?
Não tem que ficar. Se você é uma poderosa Itália, você é um poderoso europeu superior, ego, blá 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 blá. Você não deveria ficar preocupado com isso. Você tinha que ter pelo menos ter feito a lição de casa, que é classificar para a Copa do Mundo direta e não depender de repescagem. Aí você cai para repescagem e ainda fica reclamando do formato. Irmão, o certo era nem ter repescagem. O certo era a Itália ficar fora de novo da Copa do Mundo. E olha se não vai ficar, hein? Se não perder para algum outro time. Agora, tipo assim, esse tipo de declaração só vai querer determinar que, ó, o nível aqui na Europa é muito alto, enquanto lá na América do Sul o nível é super baixo, então por isso que cada time lá se classifica. Bom, primeiro eu quero lembrar você, Gattuso, que o último campeão da Copa do Mundo, por mais que a gente brasileiro odeie, é sul-americano, que é a Argentina. Vocês mamaram gostoso pra gente. E, inclusive, obviamente, a Itália nem estando ou conseguindo chegar lá perto. Então, calma, cara, baixa um pouquinho a bolinha. Outra, vem aqui na América do Sul jogar eliminatória e vai jogar contra a Bolívia lá na altitude, vai? Vai lá brincar lá um pouquinho pra você ver o que é bom, o que é gostoso. Então, é obviamente que, igual eu disse, eu concordaria com esse tipo de declaração se não tivesse com todo esse tipo de carga de ego, de superioridade que, cara, tudo bem. Obviamente que a Europa é melhor do que a América do Sul em N fatores. Só que vocês não precisam ficar apontando o dedo pra gente e demonstrando isso a todo momento. Deixa que a gente critique as nossas situações. Não vem aqui querer encher o nosso saco, não. Essa então foi a matéria, ou mesmo a análise sobre as duas matérias do lance sobre a seleção da Itália. Eu achei bem interessante trazer esse tema porque a Itália meio que corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo mais uma vez. Então, se eles não tiverem um bom desempenho na repescagem que vai acontecer no ano que vem, infelizmente as coisas vão ficar indo de mal a pior. Mas vai ser bem interessante poder acompanhar tudo isso, porque como vai ser numa data FIFA esse evento, toda essa situação, o Brasil vai estar jogando contra dois gigantes europeus que não incluem a Itália, já que a seleção não é mais um gigante da Europa. Toma aí, Gattuso. Mas a gente vai poder talvez acompanhar mesmo qual vai ser a situação da Itália. E óbvio que os brasileiros vão ficar de olho em cima disso, já que se a Itália não se classificar para a Copa do Mundo, o que vão ser zoados não tá escrito. Mas é isso, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like também e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!